Rihanna confronta empresário racista em evento de gala e o desfecho é impressionante. Antes de entrar de cabeça nessa história emocionante, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal para eu alcançar meu sonho de 1000 inscritos. Estamos quase lá. E me diga também, de qual cidade você está assistindo? Ficaremos muito felizes em saber, deixe nos comentários. Rihanna ajustou seu elaborado vestido Maison Margiela enquanto subia as icônicas escadas do Metropolitan Museum of Art. Como sempre, sua presença era majestosa. A empresária bilionária por trás da Fenty Beauty Savage X Fenty tinha se tornado uma das vozes mais poderosas não apenas na música, mas também nos negócios. Seus olhos, sempre atentos e expressivos, observavam a elite nova-iorquina que se reunia para o evento anual de arrecadação de fundos para jovens empreendedores negros. Como oradora principal da noite, ela carregava não apenas o peso de sua influência como artista global, mas também sua responsabilidade como uma das empresárias negras mais bem-sucedidas do mundo. Entre a multidão elegante, destacava-se Maxwell Richardson III, CEO de um dos maiores conglomerados de investimento do país, conhecido por seus comentários depreciativos sobre diversidade no mundo corporativo. O empresário havia recentemente sido exposto por um e-mail vazado onde questionava abertamente a capacidade de liderança de executivos negros. Rihanna, que havia enfrentado inúmeros obstáculos em sua jornada de Barbados até se tornar uma potência multibilionária, sentiu seu sangue ferver ao ver a presença dele em um evento dedicado à equidade racial. A voz inconfundível de Ri ecoava pelo saguão enquanto ela cumprimentava amigos e admiradores. Jay-Z e Beyoncé, que já haviam chegado, trocaram olhares significativos com ela. Todos ali sabiam da reputação de Richardson. A cantora, que nunca teve medo de usar sua plataforma para defender causas importantes, havia preparado algo especial para aquela noite. Anos construindo impérios na música e nos negócios haviam lhe ensinado que algumas batalhas precisavam ser travadas sob os holofotes. Sarah Martinez, a organizadora do evento e amiga próxima de Rihanna, aproximou-se discretamente para informar que Richardson tinha praticamente exigido um lugar na mesa principal. Ele havia usado sua influência financeira como alavanca, prometendo uma doação substancial que poderia beneficiar dezenas de jovens empreendedores. A ironia de um homem com seu histórico tentando comprar legitimidade não passou despercebida pela artista, que já havia visto jogos similares ao longo de sua carreira. Danny Thompson, um jovem empreendedor negro do Bronx, observava a cena com admiração. Seu aplicativo revolucionário de educação financeira havia sido rejeitado pela empresa de Richardson com comentários que beiravam o racismo explícito. Rihanna, que havia conhecido seu projeto através da Clara Lionel Foundation, reconheceu imediatamente o potencial da ideia e o padrão discriminatório nas rejeições que ele vinha recebendo. As evidências que Danny havia compilado seriam fundamentais para os eventos daquela noite. O burburinho no salão aumentou quando Anna Wintour chegou, seguida por um grupo de influentes editores de moda e empresários. A presença da editora-chefe da Vogue americana era significativa. Ela havia sido uma das primeiras a reconhecer e celebrar o impacto de Rihanna não apenas na música, mas na transformação da indústria da beleza e da moda com suas linhas inclusivas. O contraste entre a visão progressista de Rihanna e o conservadorismo retrógrado de Richardson não poderia ser mais evidente. Jeanette Morrison, uma respeitada jornalista investigativa do New York Times, posicionou-se estrategicamente próxima ao palco. Sua presença não era coincidência. Rihanna havia garantido cobertura jornalística adequada para o que estava prestes a acontecer. A artista sabia que algumas verdades precisavam ser documentadas por fontes respeitáveis, especialmente quando se enfrentava a poder e privilégio arraigados. Seu histórico de franquias e autenticidade seria mais uma vez posto à prova. Dr. Angela Roberts, uma pesquisadora renomada em estudos sobre diversidade corporativa, conversava animadamente com executivos da Fenty Beauty. O sucesso estrondoso da marca de Rihanna, com seu compromisso revolucionário com a inclusão desde o primeiro dia, havia se tornado um caso de estudo em escolas de negócios. Os números não mentiam, a abordagem verdadeiramente inclusiva não era apenas eticamente correta, mas também extremamente lucrativa.
As luzes cristalinas do Metropolitan refletiam nas joias luxuosas e nas taças de champanhe, criando uma atmosfera de glamour típica dos eventos de alta sociedade nova-iorquina. Rihanna, no entanto, mantinha seu foco aguçado. Sua trajetória única, de estrela pop a empresária bilionária, lhe dava uma perspectiva privilegiada sobre como o poder e o preconceito operavam nos bastidores do mundo corporativo americano. Aquela noite seria sobre expor essas verdades inconvenientes. Victoria Pearson, uma executiva sênior da empresa de Richardson e secretamente uma grande admiradora do trabalho de Rihanna na indústria da beleza, carregava consigo uma pasta com documentos importantes. Ao longo dos anos, ela havia compilado evidências substanciais das práticas discriminatórias de seu chefe, esperando o momento certo para vir a público. A presença de Rihanna como oradora principal havia lhe dado a coragem necessária para finalmente se manifestar. O ambiente luxuoso do Metropolitan, com suas obras de arte inestimáveis e arquitetura imponente, servia de cenário perfeito para o que estava por vir. Câmeras estrategicamente posicionadas capturavam cada momento. Rihanna havia garantido que uma equipe de documentaristas premiados registrasse tudo. Como uma artista que sempre controlou sua própria narrativa, ela sabia a importância de documentar momentos históricos com precisão. A energia no salão mudou perceptivelmente quando Rihanna começou a se dirigir ao palco. Seu vestido cintilante capturava a luz de forma hipnotizante, mas era a sua presença que verdadeiramente comandava a atenção de todos. Anos no centro dos holofotes haviam lhe ensinado a dominar momentos como esse. Com o microfone ajustado e sua apresentação preparada, ela estava pronta para usar sua voz, literal e figurativamente, para catalisar uma mudança necessária. O silêncio tomou conta do Metropolitan quando Rihanna subiu ao palco, seu vestido refletindo as luzes do salão como constelações em movimento. Sua presença era magnética, como sempre havia sido desde seus primeiros dias em Barbados. Com a confiança de quem vendeu milhões de álbuns e revolucionou a indústria da beleza, ela iniciou seu discurso falando sobre inclusão e representatividade. Suas palavras, carregadas de autenticidade e poder, ecoavam pelo salão enquanto ela compartilhava sua jornada de sucesso, não apenas como artista, mas como uma empresária que havia transformado padrões estabelecidos. Maxwell Richardson III remexia-se desconfortavelmente em sua cadeira enquanto Rihanna descrevia os obstáculos que empreendedores negros enfrentavam no mundo corporativo. A cantora e empresária começou a apresentar dados específicos sobre rejeições de financiamento baseadas em preconceito racial, e os olhos de todos no salão se voltaram sutilmente para Richardson. Com a precisão de uma cirurgiã, Rihanna expôs estatísticas devastadoras sobre discriminação no mercado de investimentos, cada número uma acusação silenciosa contra práticas que Richardson personificava. O ambiente no salão ficou eletricamente carregado quando Rihanna começou a compartilhar histórias reais de jovens empreendedores. Sem nomear diretamente Richardson ou sua empresa, ela descreveu situações que eram dolorosamente familiares para muitos presentes. A voz da artista, normalmente conhecida por hits como Diamonds e Umbrella, agora carregava o peso da verdade que precisava ser dita. Sua capacidade de comandar uma audiência, refinada através de anos de performances globais, estava sendo usada para um propósito maior. Danny Thompson levantou-se quando Rihanna o chamou ao palco, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava seu tablet. O jovem empreendedor do Bronx compartilhou sua história de rejeição pela empresa de Richardson, projetando os e-mails discriminatórios na tela gigante atrás dele. A audiência assistia em choque enquanto as evidências de preconceito institucional eram expostas uma após a outra. Rihanna permanecia ao lado de Danny, sua presença uma declaração silenciosa de apoio e solidariedade. Victoria Pearson escolheu aquele momento para se levantar de sua mesa, próxima a Richardson. Com passos decididos, ela caminhou até o palco, carregando sua pasta de documentos. O CEO tentou impedi-la com um olhar ameaçador, mas anos de intimidação haviam perdido seu poder naquela noite histórica. A executiva sênior, inspirada pela coragem de Rihanna, estava pronta para expor a verdade que havia documentado meticulosamente ao longo dos anos. Jay-Z e Beyoncé trocaram olhares significativos quando Victoria começou a compartilhar suas evidências.
A executiva revelou um padrão sistemático de discriminação na empresa de Richardson, apoiado por e-mails, memorandos internos e estatísticas irrefutáveis. A presença do poder negro no salão, de Rihanna a Jay-Z, de jovens empreendedores a executivos estabelecidos, criava uma energia palpável de mudança e determinação. O momento transcendia um simples evento de gala. Richardson tentou se levantar para interromper, mas Anna Wintour o deteve com um gesto discreto e um olhar cortante. A editora-chefe da Vogue americana, que havia acompanhado a ascensão de Rihanna de perto, entendia a importância histórica do momento. As câmeras documentavam cada reação, cada expressão facial, enquanto a verdade inconveniente era exposta sob as luzes brilhantes do Metropolitan. Janet Morrison do New York Times digitava furiosamente em seu tablet, registrando cada revelação bombástica. A tensão atingiu seu ápice quando Rihanna revelou que a Clara Lionel Foundation estava lançando um fundo de investimento de US$ 100 milhões especificamente para empreendedores negros e de minorias. O anúncio foi recebido com uma onda de aplausos ensurdecedores, enquanto Richardson encolhia-se visivelmente em sua cadeira. A artista empresária havia transformado um momento de confronto em uma oportunidade de mudança real e tangível, demonstrando mais uma vez por que sua influência transcendia a música. Sarah Martinez projetou um vídeo compilando depoimentos de funcionários e ex-funcionários da empresa de Richardson. As histórias de discriminação, assédio e oportunidades negadas criavam um retrato devastador de racismo institucional. Rihanna, que havia enfrentado seus próprios desafios ao construir seu império, permanecia no palco como uma presença poderosa e inabalável. Sua expressão era uma mistura de determinação e compaixão, ela entendia o peso do momento. O burburinho no salão aumentou quando membros do conselho da empresa de Richardson começaram a se consultar nervosamente. A presença da imprensa, o poder das evidências apresentadas e o apoio público de figuras como Rihanna, Jay-Z e Anna Wintour tornavam impossível ignorar ou minimizar as acusações. O CEO, que sempre havia contado com seu poder e influência para escapar de consequências, encontrava-se encurralado sob os holofotes da verdade. Dr. Angela Roberts subiu ao palco para apresentar sua pesquisa mais recente, demonstrando como empresas verdadeiramente diversas superavam significativamente seus competidores. Os números eram claros, a discriminação não era apenas moralmente errada, mas também prejudicial aos negócios. Rihanna, que havia provado esse ponto com o sucesso estrondoso da Fenty Beauty e suas 40 tonalidades iniciais de base, sorriu conhecedoramente enquanto os dados eram apresentados. O momento culminante chegou quando Rihanna retomou o microfone para seu golpe final. Com a autoridade de alguém que havia construído um império desafiando convenções, ela anunciou uma coalizão de empresários e investidores comprometidos com a mudança real na indústria. O movimento #NoMoreRichardson já estava viralizado nas redes sociais, com milhões de compartilhamentos. O CEO, que havia chegado ao evento esperando uma noite comum de networking, agora enfrentava não apenas exposição pública, mas também o início de uma transformação fundamental em seu setor. O Metropolitan Museum of Art transformou-se em um campo de batalha silencioso quando Richardson finalmente se levantou, seu rosto vermelho de raiva e humilhação. O CEO tentou tomar o microfone, alegando que tinha direito de resposta, mas sua voz tremia de uma maneira que nunca havia tremido em reuniões de conselho. Rihanna permaneceu impassível no palco, seus olhos fixos no empresário com a mesma intensidade que havia enfrentado incontáveis desafios em sua carreira. O momento de confronto direto que todos esperavam finalmente havia chegado. A resposta de Richardson foi exatamente o que Rihanna havia antecipado, uma mistura de negações vazias e justificativas corporativas ensaiadas. Enquanto ele tentava se defender, a cantora fez um gesto sutil e as telas do salão começaram a exibir uma série de gráficos detalhados. A Fenty Beauty havia compilado dados comparativos mostrando como empresas lideradas por minorias consistentemente superavam as expectativas de mercado quando recebiam oportunidades justas. A eloquência dos números falava mais alto que qualquer justificativa. O ponto de virada verdadeiro ocorreu quando Tyler Morrison, um dos maiores investidores da empresa de Richardson, levantou-se inesperadamente. O bilionário,
conhecido por seu pragmatismo nos negócios, anunciou que estava retirando todos seus investimentos da companhia, citando preocupações com práticas antiéticas e gestão irresponsável. O salão irrompeu em murmúrios enquanto Richardson cambaleava visivelmente, percebendo que seu império começava a desmoronar em tempo real. A energia no ambiente mudou drasticamente quando Beyoncé se levantou para compartilhar sua própria experiência com discriminação na indústria do entretenimento. Sua presença ao lado de Rihanna criava uma imagem poderosa de solidariedade feminina negra. As duas artistas, que juntas haviam revolucionado não apenas a música mas também o mundo dos negócios, representavam um novo tipo de poder que não podia mais ser ignorado ou subestimado pela velha guarda corporativa. Victoria Pearson escolheu aquele momento para revelar sua carta mais importante, gravações de reuniões do conselho onde Richardson explicitamente instruía seus executivos a encontrar desculpas criativas para rejeitar propostas de empreendedores negros. O som da própria voz do CEO ecoando pelo salão foi devastador. As expressões de choque e desaprovação no rosto dos convidados se transformaram rapidamente em indignação aberta. Não havia mais como negar ou minimizar a verdade. O momento tomou um rumo ainda mais dramático quando representantes do Departamento de Justiça, presentes discretamente no evento, se aproximaram de Richardson. A investigação federal sobre práticas discriminatórias em seu conglomerado, que havia sido mantida em sigilo até então, agora se tornava pública. Rihanna observava a cena desenrolar-se, sabendo que cada elemento desta noite havia sido cuidadosamente planejado para máximo impacto. Sarah Martinez projetou nas telas um documento em tempo real mostrando o valor das ações da empresa de Richardson despencando no aftermarket asiático, onde os mercados já estavam abertos. A hashtag #RihannaExposed estava nos trending topics globais, com milhões de compartilhamentos das revelações da noite. O poder das redes sociais, que Rihanna conhecia tão bem, estava amplificando o impacto de cada revelação para muito além das paredes do Metropolitan. Anna Wintour, que havia permanecido estrategicamente silenciosa até aquele momento, levantou-se para fazer um anúncio surpreendente. A Vogue estava preparando uma edição especial dedicada a expor o racismo sistêmico no mundo corporativo, com Rihanna na capa. A editora-chefe, conhecida por sua influência no mundo da moda e dos negócios, estava efetivamente selando o destino de Richardson ao alinhar todo o poder do império com Dan East contra ele. Danny Thompson, o jovem empreendedor do Bronx, retornou ao palco com uma revelação impactante. Seu aplicativo de educação financeira havia acabado de receber um investimento de $50 milhões de um consórcio liderado por Jay-Z e Rihanna. A história de rejeição transformada em triunfo exemplificava perfeitamente a mensagem da noite. Richardson assistia, impotente, enquanto seu exemplo de discriminação se transformava em um símbolo de mudança positiva. O clima no salão atingiu um novo patamar de intensidade quando membros do conselho da empresa de Richardson começaram a anunciar publicamente suas renúncias. Anos de cumplicidade silenciosa estavam dando lugar a um momento de acerto de contas coletivo. Rihanna, que havia orquestrado esta sinfonia de revelações, mantinha sua postura régia no palco, encarnando a mesma força que a havia levado do pequeno país caribenho ao topo do mundo. Janet Morrison do New York Times já estava finalizando sua matéria de capa para a edição do dia seguinte, com o título provocativo Bad Girl Gone Good, como Rihanna expôs o racismo corporativo americano. A jornalista havia testemunhado incontáveis eventos de gala no Metropolitan, mas nada se comparava à maestria com que a artista empresária havia transformado um evento social em um momento histórico de mudança social. A atmosfera atingiu seu clímax quando Rihanna retomou o microfone para seu golpe final, o anúncio de uma nova legislação sendo proposta no Congresso, inspirada nas evidências apresentadas naquela noite, para combater discriminação em práticas de investimento. A Lei Fenty de Equidade nos Negócios já contava com apoio bipartidário, transformando o momento de exposição em mudança sistêmica real. Richardson, finalmente percebendo a magnitude do que enfrentava, deixou o salão escoltado por sua equipe de segurança, sua reputação e império desmoronando a cada passo.
Às primeiras horas da manhã encontraram Rihanna em uma sala privativa do Metropolitan, conduzindo uma videoconferência de emergência com o COR das maiores empresas do país. O vídeo da confrontação havia se tornado viral, gerando mais de 50 milhões de visualizações em apenas algumas horas. A hashtag #RihannaRevolution dominava todas as redes sociais, e a artista estava determinada a transformar esse momento de atenção global em mudança concreta. Executivos que antes ignoravam chamadas sobre diversidade agora imploravam para participar da conversa. O smartphone de Rihanna não parava de vibrar com mensagens de apoio de celebridades, líderes mundiais e ativistas. Michelle Obama havia acabado de postar um longo texto elogiando sua coragem, enquanto grandes fundos de investimento anunciavam a revisão imediata de suas políticas de diversidade. A empresária sorria, relembrando como sua mãe sempre dizia que verdadeiras mudanças exigiam coragem e o momento certo. Aquela noite havia provado que ela estava absolutamente certa. Danny Thompson mal podia acreditar na transformação que estava testemunhando. Em menos de 24 horas, seu aplicativo havia recebido propostas de investimento de mais de 200 milhões de dólares. A exposição do preconceito de Richardson havia desencadeado uma corrida entre investidores para apoiar empreendedores negros. O jovem do Bronx observava Rihanna coordenando esforços com a mesma precisão com que comandava seus shows globais. Victoria Pearson, agora protegida por robustas leis de proteção a denunciantes, coordenava com uma equipe de advogados a organização de mais evidências. Suas revelações haviam aberto as comportas, e funcionários de todos os níveis da empresa de Richardson estavam vindo a público com suas próprias histórias. A executiva trabalhava incansavelmente ao lado de Rihanna para garantir que cada voz fosse ouvida e documentada adequadamente. A sede da Fenty Beauty havia se transformado em um centro de comando improvisado, onde Rihanna liderava uma equipe dedicada a processar as centenas de denúncias que chegavam a cada hora. A artista, conhecida por seu perfeccionismo nos negócios, insistia que cada caso fosse tratado com a mesma atenção meticulosa que ela dedicava a seus álbuns e coleções. Sua equipe jurídica trabalhava em 3 turnos para dar conta da demanda. Sarah Martinez coordenava uma força-tarefa especial para implementar novas políticas de investimento inclusivo em todo o setor financeiro. Um modelo desenvolvido pela Fenty Beauty, que havia revolucionado a indústria cosmética com sua abordagem verdadeiramente inclusiva, estava sendo adaptado para o mundo do capital de risco. Rihanna supervisionava pessoalmente cada detalhe, determinada a criar mudanças duradouras. Os corredores do poder em Washington DC vibravam com atividade incomum enquanto a Lei Fenty ganhava força surpreendente no Congresso. Legisladores de ambos os partidos, sentindo a mudança nos ventos políticos, corriam para associar seus nomes à iniciativa. Rihanna participava remotamente de sessões de comitês, sua presença digital tão poderosa quanto sua presença física no palco do Metropolitan na noite anterior. Janette Morrison finalizava uma série especial de reportagens para o New York Times, documentando como o efeito Rihanna estava transformando o cenário corporativo americano. Empresas corriam para contratar diretores de diversidade e reformular suas políticas de investimento. A jornalista observava como uma única noite de coragem havia desencadeado mudanças que ativistas vinham buscando por décadas. Anna Wintour havia mobilizado toda a indústria da moda para amplificar a mensagem. A edição especial da Vogue sobre racismo corporativo estava batendo recordes de pré-venda, com Rihanna na capa vestindo um design exclusivo que simbolizava poder e transformação. A artista havia insistido que a revista incluísse um guia prático para identificar e combater discriminação no ambiente de trabalho. O impacto internacional surpreendeu até mesmo Rihanna. Bolsas de valores ao redor do mundo reagiam à nova realidade, com empresas conhecidas por práticas discriminatórias vendo suas ações despencarem. A cantora e empresária recebia convites de governos e organizações globais para compartilhar sua visão de transformação corporativa. Seu exemplo estava inspirando movimentos similares em outros países. Dr. Angela Roberts coordenava com universidades de prestígio a criação de um novo centro de pesquisa focado em equidade corporativa, financiado pela Clara Lionel Foundation.
Rihanna insistiu que o centro priorizasse soluções práticas sobre teoria pura, determinada a criar ferramentas que outros ativistas pudessem usar. A empresária sabia que mudança real exigia tanto inspiração quanto recursos concretos. A transformação pessoal de Richardson surpreendeu a todos. Após uma noite de reflexão forçada, o ex-CEO divulgou uma carta aberta reconhecendo seus erros e anunciando a doação de metade de sua fortuna para causas de justiça racial. Rihanna, embora cética, reconheceu publicamente o gesto como um primeiro passo importante. Sua luta nunca havia sido contra indivíduos, mas contra sistemas de opressão que precisavam ser desmantelados. Um mês após a noite que transformou o cenário corporativo americano, Rihanna estava de volta ao Metropolitan Museum of Art. Desta vez, o espaço histórico sediava a primeira reunião do Conselho do Fenty Future Fund, uma imagem que capturava perfeitamente a magnitude da mudança alcançada. O salão, que antes testemunhara a exposição do racismo corporativo, agora via uma nova geração de líderes tomando as rédeas do poder econômico. A cantora e empresária observava com satisfação enquanto executivos de diversas origens discutiam o futuro dos investimentos nos Estados Unidos. A transformação da empresa de Richardson havia se tornado um caso de estudo em Harvard Business School. Victoria Pearson, agora CEO permanente, implementava mudanças revolucionárias que iam muito além das políticas de diversidade superficiais comuns no mundo corporativo. A companhia havia se tornado líder em investimentos em comunidades minoritárias, com um programa de mentoria que já havia apoiado mais de 1.000 novos empreendedores. O modelo Pearson Fenty de transformação corporativa estava sendo replicado em empresas ao redor do mundo. Danny Thompson havia transformado sua incubadora em um ecossistema completo de inovação social. Com sedes em 5 cidades diferentes, o programa já havia lançado mais de 100 startups bem-sucedidas, todas lideradas por empreendedores de grupos historicamente marginalizados. Seu aplicativo de educação financeira havia se tornado uma plataforma global, traduzido para 20 idiomas e usado por milhões de pessoas. Rihanna servia no conselho consultivo, garantindo que a missão original nunca se perdesse no sucesso comercial. A Lei Fenty havia inspirado legislação similar em dezenas de países. União Europeia, Reino Unido e Japão haviam aprovado suas próprias versões da lei, criando um framework global para combate à discriminação econômica. Rihanna participava regularmente de fóruns internacionais, sua voz agora tão respeitada em política e economia quanto sempre fora na música. Sua capacidade de traduzir conceitos complexos em linguagem acessível a tornava uma porta-voz ideal para o movimento global por equidade. O centro de pesquisa estabelecido com Dr. Angela Roberts havia se expandido para uma rede global de instituições acadêmicas. Seus estudos sobre o impacto econômico do racismo sistêmico estavam mudando paradigmas em economia e administração. Rihanna havia insistido que todo o conhecimento produzido fosse disponibilizado gratuitamente, criando uma base de dados pública que servia como recurso para ativistas e reformadores ao redor do mundo. Janet Morrison publicou um livro detalhando os eventos daquela noite histórica e suas consequências, que rapidamente se tornou best-seller do New York Times. A noite que Rihanna mudou o capitalismo havia sido traduzido para mais de 30 línguas, inspirando movimentos similares em diversos países. A jornalista documentava como uma única noite de coragem havia desencadeado uma transformação que ativistas vinham buscando por décadas. A indústria da moda havia abraçado completamente a revolução iniciada por Rihanna. A Vogue mantinha uma seção mensal dedicada a cobrir iniciativas de equidade econômica, enquanto outras revistas seguiam seu exemplo. Anna Wintour havia estabelecido um fundo de bolsas de estudo para jovens designers de comunidades minoritárias, reconhecendo seu próprio papel em perpetuar barreiras no passado. A mudança cultural era tão profunda quanto a econômica. O impacto nas novas gerações superava todas as expectativas. Universidades reportavam números recordes de estudantes de minorias em cursos de negócios e empreendedorismo. O efeito Rihanna havia criado uma nova narrativa de possibilidades, onde sucesso e integridade não eram mais mutuamente exclusivos. Jovens empresários citavam aquela noite no Metropolitan como sua inspiração para perseguir seus sonhos sem medo. Richardson, em sua nova vida como advogado de mudança corporativa, havia se tornado um aliado surpreendentemente eficaz.
Sua transformação pessoal servia como exemplo poderoso de como preconceitos podiam ser desaprendidos quando confrontados com verdade e consequências reais. Ele agora dedicava sua considerável experiência e recursos para ajudar outras empresas a implementar mudanças significativas em suas culturas corporativas. O Fenty Future Fund já havia ultrapassado suas metas iniciais, atraindo mais de 15 bilhões em investimentos adicionais. O sucesso do fundo provava definitivamente que investir em diversidade não era apenas moralmente correto, mas também extremamente lucrativo. Rihanna garantia pessoalmente que cada investimento seguisse não apenas critérios financeiros, mas também métricas de impacto social positivo. A própria Rihanna havia evoluído durante esse processo. Sua identidade como ativista e reformadora econômica agora rivalizava com sua fama como artista e empresária da moda. Ela utilizava sua plataforma com uma precisão cirúrgica, alternando entre performances eletrizantes e discursos inspiradores sobre transformação econômica. Sua capacidade de transitar entre diferentes mundos a tornava uma ponte única entre cultura pop e mudança social sistêmica. O Metropolitan Museum of Art havia criado uma exposição permanente documentando os eventos daquela noite histórica. A Revolução Começa em Preto atraía visitantes de todo o mundo, inspirando novas gerações com a história de como uma artista teve a coragem de confrontar o poder estabelecido e venceu. O vestido usado por Rihanna naquela noite havia se tornado uma peça central da exposição, símbolo de um momento em que arte, cultura pop e ativismo social se uniram para mudar o mundo. As luzes do Metropolitan, que antes refletiam um glamour intocável, agora carregavam um novo significado. O salão que presenciou a exposição de Richardson tornava-se um marco na luta contra a desigualdade racial no mundo corporativo. Rihanna, com a serenidade de quem havia planejado cada detalhe daquela noite, sentiu-se finalmente em paz. Ela sabia que o impacto daquela noite seria profundo, reverberando por gerações. Era mais que uma vitória pessoal, era uma lição para todos que subestimaram o poder da verdade. Enquanto os convidados deixavam o local, as redes sociais explodiam com hashtags como #RihannaRevolution e #NoMoreRichardson. A narrativa havia se transformado em um movimento global. Jovens ao redor do mundo viam na coragem de Rihanna e no desfecho daquela noite um farol de esperança. A mensagem era clara: o silêncio não era mais uma opção. O mundo começava a entender que mudar sistemas exigia não apenas vozes fortes, mas também ações concretas. Danny Thompson, que até recentemente sentia-se invisível para grandes investidores, era agora uma sensação global. Seu aplicativo, rejeitado tantas vezes por preconceitos ocultos, tornará-se símbolo de resiliência e potencial. O jovem, agora cercado por novos investidores, prometeu criar um fundo dedicado a apoiar empreendedores de comunidades marginalizadas. Ele sabia que, assim como Rihanna lhe deu uma chance, ele tinha o poder de fazer o mesmo por outros. Victoria Pearson, antes uma figura anônima dentro da corporação de Richardson, agora se tornava uma heroína inesperada. Sua coragem ao expor as práticas discriminatórias do CEO inspirava outras pessoas a denunciarem injustiças. A executiva começava a organizar uma coalizão de denunciantes, assegurando que nenhuma voz fosse ignorada. Para ela, aquele era o início de um longo caminho, mas que finalmente parecia ter uma direção certa. Nos bastidores, Rihanna liderava a criação de um documentário detalhando os eventos do gala. Para ela, não bastava que a noite fosse lembrada, era crucial que as lições fossem ensinadas. Cada depoimento, cada prova apresentada, seria uma ferramenta de conscientização para empresas e comunidades ao redor do mundo. O documentário seria lançado globalmente, e os lucros seriam destinados a programas educacionais de combate à discriminação. Enquanto isso, a Fenty Beauty anunciava a expansão de sua linha de produtos em parceria com novos talentos negros. Rihanna sabia que inclusão não era apenas uma política, mas uma prática diária. A marca, que já era sinônimo de diversidade, consolidava-se como um exemplo de como o mundo corporativo poderia transformar palavras em ações.
A resposta do mercado foi imediata, recordes de vendas e apoio global. Anna Wintour, que discretamente apoiara Rihanna durante o evento, planejava uma série de colaborações entre a Vogue e outras lideranças da indústria. A editora acreditava que a moda tinha um papel fundamental na promoção de mensagens de inclusão. Ela e Rihanna discutiam novos projetos que explorassem narrativas de superação e representatividade, provando que a mudança podia ser estética e substancial. Na manhã seguinte ao evento, Richardson emitia uma declaração pública. Reconhecendo seus erros, ele prometeu reestruturar sua empresa com uma liderança diversa e destinar uma parte de sua fortuna a iniciativas de equidade racial. Apesar da desconfiança inicial, sua declaração era um sinal de que até os mais resistentes poderiam aprender. Rihanna, pragmática, viu ali uma oportunidade de monitorar e garantir mudanças reais. A repercussão global não se limitava aos Estados Unidos. Em países como o Brasil, África do Sul e Índia, movimentos locais usavam o exemplo de Rihanna como inspiração para enfrentar desigualdades. A conexão internacional entre ativistas fortalecia a ideia de que lutas locais podiam gerar transformações globais. A história daquela noite no Metropolitan era contada em línguas diferentes, mas com o mesmo espírito. Dr. Angela Roberts, cuja pesquisa embasou muitos dos argumentos de Rihanna, anunciava a criação de um Instituto de Estudos Corporativos Inclusivos. Financiado pela Clara Lionel Foundation, o centro prometia equipar empresas e governos com ferramentas para implementar mudanças estruturais. Para Angela, era um sonho realizado, transformar teorias acadêmicas em impacto direto na vida das pessoas. Rihanna, mesmo exausta, sentia-se renovada. Observando as estrelas do céu de Nova York, ela refletia sobre o caminho que a levará até ali. De uma jovem talentosa em Barbados a uma empresária global, sua jornada era um lembrete de que o poder verdadeiro vinha de enfrentar os desafios com coragem e integridade. Naquele momento, ela sabia que ainda havia muito a ser feito, mas também sabia que a mudança já estava em curso. O Metropolitan, agora vazio, parecia carregar as memórias daquela noite em suas paredes. O evento, que começou como mais uma gala de caridade, transformou-se em um divisor de águas. Rihanna, com sua visão e coragem, mostrou ao mundo que a luta pela justiça não precisa ser silenciosa. Naquela noite, sob as luzes da cidade, o futuro parecia um pouco mais brilhante para todos que acreditavam na força da verdade.